Paz do Senhor, querido irmão do canal IBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal IBD em Foco, da editora CPA, dentro da lição de jovens. Hoje nós encerraremos o trimestre com a lição número 14, com o tema Deus continua realizando milagres. Amém? Nessa lição nós iremos abordar o momento onde Jesus ele ordena que os discípulos eles vão para pregar o evangelho, no caso lá a comissão dos discípulos, E também nós estudaremos também o milagre, na segunda parte, ela foi dividida em dois tópicos. A segunda parte, ela vai falar sobre aquela expulsão do demônio, do menino lunático lá, onde o rapaz se ajoelha aos pés de Jesus e pede para que Jesus curasse o seu filho, expulsasse o demônio do seu filho. E a incredulidade dos discípulos, a tal ponto de não conseguir expulsar o demônio daquela criança. Amém? Então, antes de entrarmos na lição, só quero relembrar você que, se você quiser, você pode usar esse slide. Você entra na nossa plataforma www.ibdemfoco.com. Lá você terá acesso a esse slide. A plataforma IBD em Foco também estará disponibilizando em breve o curso de teologia, amém? Um curso de teologia para você que é professor, tem um desempenho maior ainda na sua escola bíblica dominical, amém? Para mais informações é só você entrar no site. Vamos deixar de papo, vamos prosseguir então nessa lição, que é a lição de número 14, com o tema Deus continua realizando milagres. Vamos lá então para a lição. O tema da lição é esse, e o texto do dia em Atos 5, 12, a parte A. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, amém? Conforme prometido, a síntese, conforme prometido pelo Senhor Jesus Cristo, os sinais realizados por ele foram também efetuados pelos apóstolos, e tal igualmente deve ser uma realidade entre a igreja nos dias de hoje. O texto bíblico é o livro de Marcos, capítulo 16, a grande comissão, a ordenança de Cristo, onde diz para todo mundo, no caso, onde Jesus diz para os discípulos, vão para todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Amém? Não quero aqui me alongar, fazer nenhum comentário sobre o texto bíblico, porque eu quero adiantar na lição, porque a lição nós temos muitas coisas para nós aprendermos. E na introdução temos o seguinte comentário do comentarista da lição. Após ter então estudado alguns dos 35 milagres que os evangelhos relatam que foram realizados pelo Senhor Jesus, cabe então agora analisar o papel da igreja, a comunidade dos discípulos que foi chamada então a dar continuidade à obra do mestre. Se conforme então o texto de Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Algumas perguntas então elas serão inevitáveis. Por que em alguns locais os milagres parecem ter desaparecido? Existe então alguma relação entre o avanço científico ou a ascensão social e a escassez de milagres, por exemplo? Qual tipo de mensagem tem sido pregada nos locais onde os milagres estão cada vez mais raros? Estas e muitas outras indagações são necessárias, então, e impertinentes quando se trata de analisar a questão dos milagres e sua escassez. Sem sombra de dúvida, talvez essa, acho que é uma das maiores perguntas hoje nos dias de hoje, Tiago, mas será por que nós não vemos tantos milagres acontecendo nos dias de hoje? O que tem acontecido, Eu quero falar a você, para do vídeo do canal IBD em Foco, que eu também concordo com essas perguntas, amém? Que realmente, eu, quando era mais novo, eu vi muitos milagres acontecendo no meio das nossas igrejas. Amém? E no decorrer da lição, vamos tentar um pouco entender, talvez, essa resposta. Talvez não. A lição em si, ela vai nos dar uma resposta. Amém? Por esse motivo. Amém? Dentro delas existem algumas colocações que eu quero adiantar. Que uma delas é a incredulidade dos crentes nos dias de hoje. E a outra, que Deus muitas das vezes não vai permitir que muitos milagres aconteçam, porque as pessoas nos dias de hoje têm usado esses milagres como amuleto para que as pessoas participem de suas instituições. Amém? Vamos então voltar aqui para a lição. A lição tem o primeiro tópico, a continuidade da missão de Jesus Cristo, então, pela igreja. A grande comissão. Irmãos, antes de eu entrar no primeiro tópico, no primeiro subtópico aqui, onde o comentarista aqui vai relatar o momento onde Jesus, e no versículo 15 diante, que Jesus, ele vai ordenar a igreja, ordenar os discípulos, para que eles pudessem dar procedimento à obra do Senhor, para que eles pudessem desenvolver, a obra de Deus. Eu quero aqui contextualizar
esse momento com os irmãos. Levar a você, professor, eu sempre gosto de fazer isso. Na minha classe, eu sempre gosto de contextualizar a lição. Eu gosto de usar alguns versículos anteriores, né, para mostrar aos alunos um outro ângulo de visão. E eu sempre tenho batido nessa tecla aqui na escola dominical com vocês, prezado professor do canal EBD em Foco. Amém? Então volte aí um pouquinho, alguns versículos, né, para ser mais exato. Lá no primeiro versículo do capítulo 16, né, aonde Marcos, ele vai mostrar que após sábado, nós temos que entender o seguinte. Outra coisa que eu quero adiantar para os irmãos, que eu quero comentar com os irmãos. Eu, particularmente, não gostei da forma como o comentarista, ele produziu essa lição. Amém, irmãos? Mas, como o nosso trabalho aqui, como o nosso papel é comentar a lição com vocês, então vamos para a lição. Amém? Então, contextualizando esse ambiente, antes de entrarmos na lição em si, nós temos que entender que, antes de Jesus ordenar para os discípulos ir por todo mundo, né, e pregar o evangelho, aconteceu algo. O que aconteceu? E você pode levar para a sua classe a morte de Cristo. Cristo morreu, né? Passou, no caso, na sexta. Passou o sábado. E Marcos vai relatar no primeiro versículo do capítulo 16 que após sábado, né? Após o dia de sábado, Maria Madalena, né? E Maria, que é a mãe de Tiago, né? E de Salomé, elas vão no lugar, não sei, numa loja, em algum lugar, e elas compram algumas essências, elas compram alguns aromas para ir ao túmulo de Cristo. Olha só, para irem ao túmulo de Cristo, amém? Levaram então essas especiarias para ungir ali, naquele local, né? E bem de manhã cedinho, Marcos ele mostra isso, que bem de manhã cedinho, no domingo, né? Elas caminhando em direção ali ao túmulo, olha o que vai acontecer. Quando elas caminham em direção ao túmulo, e elas ficam perguntando uma para a outra, e aí, quem é que vai tirar a pedra para nós? Aí acredito que elas devem ter pensado, lá tem alguns soldados, provavelmente, né, esses soldados eles podem tirarem essas pedras para nós. Só que o que elas não sabiam é que quando elas chegassem no túmulo, a pedra já não estava mais lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando elas chegam ao túmulo, né, elas com a dúvida no meio do caminho, quem é que iria ajudar elas a tirar a pedra, o que acontece? A pedra já estava removida. E ela se surpreende a tal ponto de falar, poxa, o que aconteceu? E a Bíblia diz que Marcos ele vai relatar, né, no decorrer dos versículos, né, que quando elas chegam na porta do túmulo, oxe, não tem mais nenhuma tampa aqui no túmulo. E ela se surpreende ainda mais, por quê? Porque quando elas olham dentro do túmulo, não tem mais ninguém. E aí o rapaz que está lá, né, com um vestido branco, vai dizer para elas, vocês estão buscando o Nazareno? Aquele que foi crucificado, correto? Pois é, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Só que eu quero falar algo para vocês, ele mandou falar algo para vocês. Ei, vão aos discípulos e fala para eles ir para Galiléia, adiante de Galiléia, que Jesus ele quer encontrar com eles. Aquelas mulheres, no caso, Maria Madalena ali, elas ficam surpresas com aquilo e elas ficam tão assim, como é que eu posso falar? Não sei nem a palavra, mas o texto diz que elas ficaram pasmáticas, elas ficaram trêmulas, né? Elas ficaram com medo, né? E aí elas então saem dali com temor, né? Assombradas, vamos dizer assim, né? Não conseguem se comunicar com ninguém. Marcos ele deixa isso bem claro, que elas ficaram com tanto temor e tanto assombradas, né? Possuídas de temor, né, e assombradas, que elas saem dali e não comentam com ninguém. Elas não teve reações. E aí, no versículo 9, se me falha a memória, Jesus vai aparecer outra vez, que é a segunda vez onde Jesus vai aparecer para aqueles dois rapazes que estavam no campo. Lembra? Onde Jesus aparece novamente para aqueles dois rapazes e conversando com eles ali, né? Jesus apareceu para eles, né? E aí, aqueles discípulos, então, no caso, eles vão até os outros discípulos, no caso, até os outros 9, né? E falam, ei, Jesus apareceu para nós. E os outros discípulos continuaram incrédulos. É isso que me chama a atenção, né? Eles tanto ouviram a mensagem do mestre, tanto ouviram falar do mestre, que eles continuaram incrédulos. Vou adiantar aqui para mim não ficar um comentário longo, né? Para nós já adentrarmos na lição. E aí, Jesus, então,
Ele apareceu primeiro para Maria Madalena, né? Como é que eu posso falar, meu Deus do céu? Oh, Jesus amado. Maria Madalena, a casa dos 7 demônios, né? E rapidamente, então, ela vai correndo, né? Ela vai contar para os discípulos. Na realidade, os dois discípulos, eles não tiveram reação. Eles ficaram com medo. E aí Jesus, então, vai aparecer para Maria Madalena, né? Que ela vai, chega aos discípulos, né? E se encontra com os discípulos. Ela observa que todos os discípulos estavam com medo, estavam com vergonha, estavam tristes. Você imagina aí, todo mundo tinha Jesus como herói, todo mundo tinha Jesus como o salvador da humanidade, e de repente esse seu salvador, ele morre. E aí, Maria Madalena então encontra todos tristes, todos chorando, e contam para eles que Jesus estava vivo, só que eles não creram nela. Jesus vai aparecer então de novo. Então aí que depois que Jesus vai aparecer novamente, né, para os 2 discípulos que estão no caminho, aí sim, eu tinha me perdido aqui no momento, no relato. E aí depois que Jesus apareceu para Maria Madalena, né, e aí Maria Madalena vai para os discípulos, conta para os discípulos não acreditam, né, na Maria Madalena. Jesus então vai novamente aparecer no caminho dos discípulos. Os discípulos vão, contam para os outros discípulos, né? Os 2 contam para os 9, e mesmo assim ninguém acredita que Jesus estava vivo. E a partir daí, então, nós iremos adentrar e nós iremos explorar a lição com o primeiro tópico, que é a grande comissão. Eu quero te pedir desculpa aqui, né, se ficou um pouco longo, mas era necessário eu contextualizar, né, para que nós pudéssemos então entender um pouco melhor sobre o que era então essa grande comissão, o que era então essa grande ordenança do mestre. Vamos lá. É tradicionalmente conhecida como grande comissão a tarefa dada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, e por extensão então a toda a igreja, a comunidade de fiéis que foi chamada para fora, e que igualmente recebeu então tal incumbência, qual seja, que era pregar, que era discipular e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca é demais relembrar que a razão de ser igreja foi justamente esta. Ao se anular ou suprimir tal missão, irá desfazer então a imprescindibilidade da igreja. Olha só, após tudo isso ter acontecido, após Jesus ter morrido, né? Após Jesus ter ressuscitado, após ele ter, né, feito algumas aparições, no caso, para Maria Madalena e para os 2 que estavam no campo, aí Jesus então, finalmente, ele vai aparecer para os 11, fazendo então uma repreensão para eles, né? Por que vocês não creram no que Maria Madalena disse? Por que vocês não creram no que os 2 discípulos disseram a vocês? Deixando bem claro, assim, pelo menos é o que eu entendo, assim, né? Deixando bem claro e bem evidente, né? O motivo de que, tipo assim, eles... Ou seja, assim, a razão, né, por nós estarmos aqui hoje, né? Assim, o nível de que a igreja está nos dias de hoje, vamos dizer assim, o nível que a igreja está nos dias de hoje, a incredulidade. Todos os discípulos viu Jesus pregar, viu Jesus ensinar que ele morreria, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Hoje, né, nós escutamos o evangelho, sabemos do evangelho, pregamos o evangelho, né, dizemos, entre aspas, que estamos vivendo esse evangelho, mas parece que o que mais nós vemos são pessoas que não estão mais dando crédito a essas mensagens. Parece que quando alguém chega no culto e prega para um desviado, e prega para um ímpio, ei, Jesus vai voltar, Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi para o Pai, foi, mas ele vai voltar, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Parece que as pessoas não acreditam, não dão crédito, assim como os discípulos não acreditaram em Maria Madalena, não acreditaram nos 2 que estavam no caminho. Amém? Nós temos que entender que essa grande comissão, que essa ordenança de Jesus para os discípulos, para eles irem pregar o evangelho, foi por este motivo que nós estamos aqui no dia de hoje. Um elenco, ou seja, um elenco ou exemplos e sinais. Vamos lá? Além da grande comissão, o Senhor então falou acerca dos sinais que acompanharão aos que crerem. E esses sinais seguirão então a todos os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só, vamos lá?
Longe de ser um elenco de sinais, o que restringiria a livre atuação divina, estes são certamente então exemplos de milagres que aconteceriam, que era, olha o que Jesus diz para os discípulos, que se eles pregassem o evangelho, alguns sinais iriam acompanhar, como prova evidente de que Jesus estava com eles, de que o Espírito Santo estava juntamente com eles. Olha o que Jesus fala para eles: olha, se vocês forem pregar o evangelho, vocês vão expulsar em demônios, farão em novas línguas, pegarão em serpentes, e nenhuma serpente, se beberem alguma coisa mortífera, nada vai fazer mal. Vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e irão curar, mas que não se circunscreve a estes, pois se assim fosse, os apóstolos não teriam, então, por exemplo, ordenado às pessoas falecidas voltarem a viver. Não há nenhum problema, como que diz o texto a respeito. Pegaram na serpente, pois ainda em Atos 28, versículo 1 ao 6, vemos então o episódio envolvendo essa questão. A alusão ao falar em novas línguas, símbolo do Pentecostes, né, foi a marca registrada no livro de Atos, no capítulo número 2, o começo ali da igreja, né, vamos dizer assim, o desencanto da igreja, né, a igreja estava parada, a igreja estava trancada, porque a Bíblia diz que Jesus, ao subir ao céu, fala para a igreja: ei, vai para Jerusalém, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido. Os discípulos estavam com medo, os discípulos eles estavam meio que pasmáticos. Poxa, mataram o nosso mestre, né, e quanto mais nós, Pedro, ele nega Cristo por 3 vezes, antes sequer do galo cantar. Olha só o que é que acontece, né? Então, ou seja, os discípulos eles estão assim, tristes, com medos, né? Mesmo vendo Jesus aparecer para eles, mas Jesus aparecendo para eles, falando: ei, vamos ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Eles ficam ali com medo. E o que acontece? A Bíblia diz que de repente veio um som, como se fosse de um vento, veemente, impetuoso, invadiu toda aquela casa. Amém? E ali está a marca da igreja pentecostal, que é as línguas estranhas, né? Foram tão autoritárias naquele momento ali, que elas são tão reais também nos dias de hoje. Amém? Desculpa. São tão reais nos dias de hoje. Nós temos que observar aqui uma coisa, né? A ordem de Cristo era o quê? Era que os discípulos saíssem da Galileia e fossem para Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas que o importante era que eles saíssem da Galileia, né? Para que era para eles saírem lá? Para eles pregarem o evangelho. Amém? E qual era a ordem que Jesus deu para eles? Era para que eles pregassem o evangelho. E como eles iriam pregar o evangelho, alguns sinais iriam seguir. E nós vimos aqui no comentário aqui anterior, né? Eles iriam expulsar demônio. Se eles bebessem qualquer coisa mortífera, não faria mal. Jesus está dizendo isso para os discípulos, né? Vai acontecer inúmeras coisas com vocês, mas vocês têm que pregar o evangelho. Amém? A sessão, então, do Senhor e a cooperação divina. Os últimos 2 versículos resumem, então, de forma brilhante os momentos finais dos seguidores do Senhor. E também os Atos dos Apóstolos, pois diz que, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando então com eles, o Senhor, e confirmando então a palavra com os sinais que seguiram. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se então à direita do Pai. Ao obedecer a ordem de pregar por todas as partes, os discípulos receberam então a contrapartida divina, ou seja, a sua cooperação, naquilo que não poderia ser realizado pelo ser humano. Tal exemplo sinaliza um padrão que deve ser observado, posto que a grande comissão preceitua justamente a obrigatoriedade de se pregoar o evangelho por todo o mundo e fazer discípulos. Uma vez observado tal método, certamente haverá então cumprimento da parte do Senhor naquilo que acabe. Irmãos, essa parte da sessão aqui do Senhor em subir ao céu e a cooperação de Deus em relação aos discípulos em pregar o evangelho, que os sinais iriam crer, né? Tipo assim, gente, é onde Cristo ele está agora. Cristo ele está onde? Ele está à direita do Pai, ele está à destra do Pai. Amém? Ele está governando todo mundo. Lá de cima ele tem todo o poder, seja no céu como aqui na terra. Amém? O Deus que que enviou o nosso filho foi o mesmo Deus que fez o filho subir ao céu. Amém? E ele tinha que fazer isso para quê? Para que deixasse a igreja desenvolver o trabalho, desenvolver o ministério, desenvolver os talentos. É por isso que nós estamos aqui nos dias de hoje. É por isso que aqui estamos. Você imagina isso se Jesus prosseguisse aqui na terra? Será que os discípulos iam ter ousadias? Será que nós estaríamos aqui sendo ousados, pregando o microfone, passar aí na rua para pregar, para evangelizar? Essa é a questão.
Amém? Jesus ele tinha que subir para o Pai para preparar um lugar para nós? Sim, mas Jesus ele sobe para o Pai para deixar a igreja se virar aqui na terra, para deixar a igreja desenvolver o trabalho, que é um trabalho muito belo, que é de pregar o evangelho. E quando eu prego o evangelho, eu tenho que entender que as pessoas que se arrependem dos seus delitos e dos seus pecados, não é porque eu falei bonito, não é porque eu preguei bonito, mas é porque existe uma cooperação divina. E que cooperação é essa? É o Espírito Santo convencendo aquela pessoa dos seus delitos e dos seus pecados. Vamos adiantar. Fatores imprescindíveis, fatores impeditivos dos milagres. A Escritura como padrão normativo. Vamos lá? Mesmo não sendo os destinatários originais do Evangelho de Marcos e de nenhum outro texto bíblico, é entendimento corrente que, como palavra de Deus, a Bíblia é nossa. Ninguém tem que duvidar isso. Vamos alugar aqui no final, eu faço um breve comentário. Ninguém pode duvidar disso. Portanto, a ordem de Jesus Cristo, transmitida de forma original e pessoalmente, é extensiva a todos nós, os discípulos atuais. Ele também vai contar com você. Irmão, sem sombra de dúvida, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, realça isso para o seu aluno, sem sombra de dúvida. É impossível alguém nos dias de hoje, ele dizer que é um crente, ele dizer que é um cristão, e ele não se submeter àquilo que as Escrituras nos mandam, aquilo que a palavra de Deus nos manda a fazer. A Escritura, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, ela tem que ser, sim, correto, sem sombra de dúvida, né? Como o nosso padrão de vida, o nosso padrão de moral, o nosso padrão vamos dizer assim, a nossa credibilidade, ela tem que estar depositada na palavra do Senhor. Nós temos que ler a palavra e ver o que ela manda nós viver, e ver o que ela manda nos prosseguir. Nós temos que acreditar, né, que as ordenanças que foi dada para os discípulos, que as ordenanças que foi dada para todos os personagens bíblicos, essas ordenanças também, elas são diretas a nós. Amém? Então, ou seja, a Escritura, ela é um padrão normativo por isso, porque além dela ter falado com os discípulos, além dela ter ordenado todos os personagens bíblicos, ela também nos ordena, né? E cabe a nós, então, usar a palavra do Senhor como uma regra de fé, como algo que vai nos guiar até a sua volta. A partir então desse entendimento, torna-se então imprescindível verificar na Escritura o que é apresentado nas primeiras experiências dos discípulos do Senhor e na igreja do primeiro século, para deles extrair então a prática para a igreja atual. Ou seja, nesse tópico, a partir de tais exemplos, vamos então examinar o que deve então ser evitado. E aqui, a partir desse outro subtópico, nós vamos aprender algo importante, amém? Que aconteceu com os discípulos e que acontece com a igreja nos dias de hoje. Claramente, que é a falta de fé e a ausência de disciplina e dedicação espirituais. Vamos lá. Desculpa aqui. O único episódio envolvendo então os discípulos do Senhor ilustra o ponto do problema com a falta de fé, além da ausência da disciplina espiritual e a ausência de dedicação espiritual. Vamos lá? A narrativa encontra-se então no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus, ele vai relatar no capítulo 17, versículo 14 até 21, né? E relata que o Senhor, juntamente com Pedro, Tiago e João, desceram do monte em que ocorrera a transfiguração e encontraram os demais junto à multidão. Olha só o que vai acontecer. O homem, então, desesperado, havia solicitado, então, aos 9 discípulos que expulsassem um demônio de seu filho. Eles, porém, então, diz um texto paralelo, disputavam com alguns escribas. O mestre, visivelmente desapontado, triste com aquela situação, imagina ver os discípulos brigando com os outros e ver os discípulos não tendo capacidade suficiente para expulsar o demônio daquela criança. Então, o mestre desapontado, ele pede que tragam o menino até ele, repreende o demônio e desde aquela hora, então, o menino ficou sarado. De forma particular, os discípulos quiseram, então, saber o porquê de não terem conseguido expulsar o demônio. E Jesus, então, ele vai lhe dizer que foi por causa da sua pequena fé. Porque não podemos nós expulsar por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar e nada vos será impossível.
o Senhor observou que se eles tivessem pelo menos um grãozinho, olha só, olha essa imagem, é bem interessante, né? Um grãozinho, um pouquinho de fé, como um grão de mostarda. A expressão eufemística do Senhor, a referir-se à pequena fé dos discípulos, significava então que eles não tinham fé alguma, pois se as tivesse, como um pequeno grão de mostarda, seria então suficiente para que eles pudessem expulsar aquele demônio. Jesus ainda acrescentou que aquela casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, mas esta casta de demônios não vai ser expulsado senão se vocês não tiver oração, se você não tiver jejum como depósito na minha presença. Quem ora em jejum, via de regra, mortifica então o seu eu e desenvolve um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Olha o que acontece, olha o que esse milagre aqui vai nos mostrar, a lição que ele vai nos mostrar. A incredulidade dos discípulos e as nossas incredulidades nos dias de hoje. Presta atenção, um homem, ele vai em direção a Jesus e os discípulos. Ele vai se ajoelhar aos pés de Jesus, pedindo então misericórdia ao Senhor. Senhor, por favor, cura o meu filho, expulsa o demônio do meu filho, né? Os discípulos tenta. Imagino eu que os discípulos devem ter labutado com aquela criança para expulsar o demônio dela. E não conseguiram. E aí então Jesus vai chamar os discípulos, sabe de quê? Ô geração incrédula e perversa. E aí Jesus pega e fala: traz aqui a criança até mim. Jesus expulsa o demônio. E aí, após tudo isso ter acontecido, provavelmente é o que eu acredito, os discípulos, eles chamam Jesus no particular. Os discípulos chamaram a Jesus no particular, com certeza com vergonha do que tinha acontecido, porque imagina, os discípulos tinham tentado expulsar o demônio e não conseguiram. E aí Jesus, triste com aquela situação, expulsa o demônio, e aí agora os discípulos, eles chegam a Jesus: Jesus, vem cá, faz favor. Por que nós não conseguimos, mestre? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? Por quê? E aí Jesus chama eles de incrédulo. Aí algumas pessoas podem falar assim: mas por que Jesus chamou eles de incrédulo? Eles de geração incrédula, geração perversa. Nós temos que atentar a alguns versículos anteriores, que antes disso acontecer, né, Jesus ele vai para o monte, ele sobe no altar do monte, né, e ele leva Pedro, se me falar a memória, Pedro e Tiago, né, Pedro, Tiago e João, isso, Pedro, Tiago e João. Ele sobe para aquele monte e mostra a divindade dele para com aqueles discípulos. Como é, Tiago, que ele mostra a divindade? A Bíblia diz, né, que quando Jesus sobe ao monte, junto com Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que o rosto de Cristo, ele resplandece de uma tal maneira, como se fosse uma luz do sol, como se fosse o brilho do sol, né? As vestes que Jesus estava vestidas ficavam brancas, como se fosse uma luz branca, aquelas luzes que você olha hoje, as luzes, né, de LED hoje, branca. Imagine aí. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, vendo isso acontecer, né? E olha só o que acontece ainda. A Bíblia vai relatar que não bastasse Jesus estar assim, com esse perfil tão bonito e tão belo, aparece ainda Moisés e Elias, um dos personagens do Antigo Testamento considerados como vamos dizer assim, os tops do Antigo Testamento. E aí a Bíblia diz que Pedro, ele vai e pede: só um minutinho, eu quero falar. Mestre, por favor, deixa a gente ficar aqui, eu não quero mais descer daqui. Vamos fazer aqui 3 cabanas para vocês. E eu fico aqui, eu quero ficar aqui só olhando mesmo, mestre. Mestre, eu quero ficar aqui, eu não quero mais ir embora. Aí eu te pergunto, tu acha que Cristo foi duro quando Cristo chama os discípulos de geração incrédula, geração perversa? Amém? Pedro, ele viu a divindade do mestre. Pedro viu, né, Jesus, ele ficar resplandecente. Pedro, irmãos, eu não consigo nem imaginar essa situação. Agora você imagina aí, tenta raciocinar. Pedro, Tiago e João viram Jesus, mostrando a sua divindade. E mesmo vendo tudo isso acontecer, eles ainda não têm fé suficiente para expulsar o demônio daquele menino. Eles não têm fé. E aqui nós queremos ir para o subtópico número 3, que é o que aconteceu com eles. A falta de compromisso e a falta de um relacionamento com o Senhor causou aquilo também. Causa não somente na vida dos discípulos, mas causa na nossa vida também nos dias de hoje. Quantas vezes eu não já vi uma pessoa expulsar um demônio de outra pessoa e não conseguir? Aos 3, 4 anos atrás,
eu estava na praça e um amigo meu chega na praça dizendo: ei, tem uma moça ali que está com demônios. Vamos lá, Tiago, expulsar o demônio. E eu falei, sinceramente, irmãos, eu falei para eles: eu não vou. Eu não vou porque eu não tenho crença suficiente para expulsar um demônio na vida de uma pessoa. E eu não tinha fé suficiente e nem autoridade suficiente para expulsar o demônio da vida daquela jovem. Mas a minha curiosidade foi tão grande que eu fui. E eu indo até naquela casa daquela pessoa, daquela jovem, quando eu cheguei lá já tinha um pastor de uma instituição, não vou falar aqui o nome por ética, mas o pastor sobe para cima da menina, tenta expulsar o demônio, não consegue. A sua mulher também tenta, não consegue. A jovem endemoniada zomba da cara do pastor, zomba da cara deles, né? Zunha eles todinhos. Resumindo, eu saí dali. O outro dia, depois, eu perguntei pro namorado daquela moça o que tinha acontecido, né? E ele falou que depois conseguiram controlar ela, conseguiram expulsar o demônio dela. E ele me contou que essa moça tinha já manifestado o demônio nela outra vez. E outra vez que tinha se manifestado o demônio, ele somente ligou para a avó dele. E a avó dele do telefone falou assim: bota o telefone no Viva Voz. E ele colocou o telefone do Viva Voz e a namorada dele endemoniada. E ele me contou que a avó dele só falou assim: tá repreendido em nome de Jesus, sai agora, demônio, dessa vida. E ele me contou que, e ele fala, né? Ele falou que a oração da avó dele foi tão poderosa, né? Que o demônio saiu da vida da filha, no caso da namorada dele. Olha o que aconteceu. Então, para do canal EBD em Foco, nós temos que ter isso em nossa mente. Vai existir situação que nem aconteceu comigo, eu não tinha fé suficiente. Talvez sim, por incredulidade minha. Talvez sim, por incredulidade, sim. Mas também por imaturidade minha. Amém? E vamos voltar aqui para a lição. A falta do compromisso de relacionamento com o Senhor, que era isso que aconteceu. Que foi isso que aconteceu comigo também, né? Lucas ele vai relatar um caso intrusivo acerca dos fatores que impedem a ocorrência de milagres. Amém? Atos 19, 13, 17. O médico amado narra então o episódio em que 7 exorcistas judeus, filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, gente que de ponto de vista religioso tinha sangue azul, tentava então invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha só o que aconteceu com eles. Então, irônico, Lucas então vai afirmar que o espírito maligno disse: conheça Jesus, rapaz, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Irmãos, o diabo sabe quem é Deus. O diabo, ele sabe quem tem a autoridade de Jesus na sua vida. Como eu falei ainda há pouco, aquela moça que estava endemoniada, o pastor subiu para cima dela, ela zunhou o pastor todinho, zombou da cara dele, falou que ele não tinha autoridade para expulsar o demônio dela. E foi isso que aconteceu, né? Tal episódio se passou em Éfeso durante a terceira viagem missionária do apóstolo dos gentios, e o caso foi tão notório que impressionou então a todos que residiam naquela importante cidade grega, tanto judeus como gregos, e caiu o temor então sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo foi engrandecido. Tal exemplo denota que o nome de Jesus não pode ser utilizado de forma descompromissada, pois se não houver relacionamento com o Senhor, nenhuma garantia há de que funcionará invocar o seu nome. Eu falei ainda há pouco, aquele pastor pelejou para expulsar o demônio, falava em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de tudo. Ele falou e não expulsou. Por quê? Porque ele não... Eu não posso julgar, mas acredito, pelo menos eu acredito, isso são suposições minhas, que assim como esse tópico está ensinando, provavelmente, mesmo se ele tivesse compromisso em um relacionamento com o Senhor, mas como Jesus falou para os discípulos lá atrás, muitas das vezes não é o fato de você ter compromisso comigo que você vai expulsar um demônio. Muitas das vezes não é o fato de você cantar hino da harpas, pregar a palavra do Senhor que você vai conseguir expulsar o demônio. Mas algumas vezes vai necessitar de você orar, de você ter jejum como regra de fé na sua vida. Amém? Então provavelmente pode ter sido isso que tem acontecido. Talvez o pastor ali, ele tinha um compromisso com Deus no quesito de pregação, leitura da palavra, amém? De ter uma conduta, uma vida moral e ética diante da sociedade correta. Mas talvez ele não tinha um depósito de oração, um depósito de jejum. Você sabe do que eu estou falando.
Por outro lado, o evangelista Marcos ele vai falar de um homem que expulsava então demônios em nome do Senhor Jesus, mas foi repreendido pelos discípulos. O mestre, porém, então o chamou a atenção para que não proibissem, porque certamente esse homem, apesar de não ser um dos apóstolos, era alguém que cria em Jesus, e por isso Deus era com ele. Olha o que aconteceu. E vai acontecer. Vai acontecer. Muitas das vezes vai ter pessoas que não participam de uma instituição religiosa, que não participam. Eu acredito nisso, mas mesmo ele não participando de uma instituição religiosa, a sua vida, a sua conduta, a sua vida de oração, a sua vida de jejum está em dias diante de Deus. Ele tem um depósito diante de Deus, um depósito de jejum, um depósito de oração. Amém? Em outro caso, vai acontecer também que muitos pregarão o nome de Deus, expulsarão demônios. Deus vai permitir que vão expulsar demônios. Deus vai permitir que eles irão orar e vai curar a vida de pessoas. Mas quando chegar no céu, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu vos não conheço. Amém? Então, vamos só fazer a leitura da conclusão para encerrar. Já fui muito longo aqui, nos meus comentários. A tendência ao comodismo institucional não é algo típico dos tempos modernos. Ainda nos dias da igreja do primeiro século, o grupo então tornou-se estacionário e não queria cumprir aquilo que fora chamado a realizar. Lucas ele vai informar que Deus permitira uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, de forma que todos foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria. Nessa dispersão, eles iam por toda parte anunciando a palavra, tal como dissera o Senhor que deveria ser feito. Olha só, imagina, os discípulos de Jesus começaram a ser perseguidos. Lucas vai relatar isso em Atos, que os discípulos passaram a ser seguidos. Amém? Aqueles que criam no Mestre, aqueles que criam em Jesus, né, os novos convertidos, passaram também a ser seguidos. O próprio Paulo, que lá na frente vai se converter, ele também começou a perseguir os cristãos. E lá na frente, a Bíblia diz que ele se encontra com Jesus e a Bíblia diz que ele ele se converte ao cristianismo. E ele passa de perseguidor de cristão a ser perseguido. Quem sabe então não é exatamente isto que está faltando na igreja no dia de hoje. Aqui o comentarista ele faz uma pergunta: será que o que está faltando para a igreja no dia de hoje não é uma perseguição? Não é uma perseguição em si? Que Deus e Cristo te abençoe. Essa foi a última aula do terceiro trimestre da editora CPAD da lição de jovens. Eu espero que eu tenha ajudado a você, né? Eu espero que de alguma maneira eu tenha ajudado a você. Confesso a você que eu não gostei dessa última lição. Eu achei que ela deveria ser mais explorada, né? No primeiro exemplo lá da grande comissão, mas tudo bem. Amém? Não foi eu que fiz a lição. Mas que Deus e Cristo te abençoe, que você tenha uma boa aula, que você seja assim, o melhor professor possível para o seu aluno. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.